E aí, pessoal, aqui é o JP. E agora a gente vai continuar falando de eletroquímica, mais específico na parte de cálculos de eletroquímica. Já vimos aí como calcular a questão de DDP em pilhas, a questão de eletrólise, mas agora temos aí que relacionar isso também com estequiometria. Então, bora lá. Bom, como que eu consigo fazer um cálculo na eletrólise, né? O que pode aparecer de cálculo para a gente? Geralmente esses cálculos vão utilizar a primeira lei de Faraday, que vai falar justamente da relação entre quantidade de carga que eu vou ter que fornecer numa eletrólise, vai estar relacionada, vai ter uma proporcionalidade com a massa da substância eletrolizada, ok? E a gente vai fazer esse cálculo utilizando essa fórmula aqui, que é o kit, né? Então, o que significa cada letra aí desse kit? Bom, Q representa a carga envolvida aí na nossa eletrólise, que é medida em coulombs. I é a corrente elétrica, medida em ampere. E T é o tempo, que vai estar medido em segundos. Muito cuidado, porque tem exercícios que usam aí tempo em minutos, horas, então tem que tomar cuidado na hora de fazer as conversões, tá certo? Bom, e como que eu vou utilizar essa fórmula para relacioná-la com a massa? A gente vai precisar usar a estequiometria da nossa reação química. E aí, na estequiometria, a gente vai pegar os elétrons. Então, eu posso afirmar que 1 mol de elétrons tem uma carga de 96.500 coulombs, que representa o chamado 1 Faraday, ok? Mas vai ser muito mais comum utilizar esse 96.500, ok? Geralmente essa daqui é uma informação dada nos exercícios, ok? Para a gente relacionar, mas vale a pena aí a gente saber como. E como que eu relaciono então esses elétrons? Bom, a gente tem que lembrar que temos reação global e semi-reação. Elétron não aparece em reação global, então a gente vai ter que necessariamente utilizar as semi-reações para relacionar a substância que a gente quer saber a massa e os elétrons, aí a carga dessa quantidade de elétrons, e aí eu consigo fazer esse cálculo. E é interessante que eu possa utilizar esse raciocínio para eletrólise, independente se for ígnea ou aquosa, mas também em alguns casos, como pilhas, a gente pode utilizar essa mesma lógica, porque eu consigo saber, por exemplo, a massa consumida dentro aí em um eletrodo numa pilha, tá certo? Bom, vamos ver então como que isso pode aparecer para a gente. Um primeiro exemplo aqui, ó. Ele fala assim, ó, uma eletrólise é feita em uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, com a passagem de 10 A durante 3 horas. E aí ele deu os dados, né? 1 Faraday são 96.500 Coulomb por mol, e a massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol. Primeira pergunta, ele quer saber em qual polo é obtido o metal de a semi-reação que ocorre nesse eletrodo. Vamos pensar aqui, ó, sulfato de cobre 2. Por mais que muitas vezes te dê um branco na hora de montar a fórmula desse sal, né, desse composto, aqui a gente não vai precisar estar preocupado com o composto inteiro, porque o foco dele é no metal. E o que significa esse 2 aqui no nome? A própria carga do metal. Então a gente sabe que eu quero sair de cobre 2, e o metal tem carga positiva, né? Então é cobre 2+, e obter o metal, no caso, então, ele vai sofrer redução, porque é uma eletrólise. E aí ele vai virar cobre metálico. Acontece que, se ele vai sofrer redução, é só lembrar do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, a redução do cobre ocorre no cátodo, que, numa eletrólise, o cátodo tem o papel do polo negativo. Então, ele quer saber em qual polo é obtido o metal, obtido no polo negativo. Agora, ele quer a semi-reação. Então, vamos lá. Eu saio de cobre 2+, né, esse é o íon cobre 2, e obtenho aqui o cobre metálico. Para isso, é a redução. Então, ele recebe 2 elétrons. Tá certo? Ele poderia ter usado outro metal. O único cuidado que eu tenho que tomar aqui é que, caso não apareça a carga no nome, aí você tem que saber lá pela família da tabela periódica qual é a carga desse metal e assim por diante. Isso que ele colocou para a gente dessa eletrólise desse sulfato de cobre 2
Na verdade, em alguns casos, eu posso utilizar a própria eletrólise para a purificação de metais, porque aqui eu vou obter realmente um metal puro na hora de fazer essa reação química, ok? Vamos ver então mais um item. Ele fala aqui, ó, qual é a massa de cobre puro obtida ao final da eletrólise? Bom, eu passei 10 amperes de corrente durante 3 horas, então vamos lá. Peguei o kit. Eu quero saber a carga, então, que foi passada nessa eletrólise. A carga vai ser, primeiro, né, aliás, antes de ver a carga, eu preciso ver o tempo. Por quê? 3 horas a gente precisa passar para segundos. Então, 1 hora para passar em minuto, eu multiplico por 60 e depois multiplico de novo por 60 para passar para segundo. Se você não quiser fazer a multiplicação assim, você pode montar a regra de 3 normal. 1 hora, 60 minutos, 3 horas, x minutos, e assim por diante, até chegar em segundos. Bom, ao fazer essa conta, a gente chega que esse tempo de 3 horas corresponde a 10.800 segundos. Bom, e eu quero aqui, né, eu quero descobrir a carga, então eu tenho 10 amperes de corrente nesse tempo, chegamos em 108 mil coulombs de carga que foram usados para fazer essa eletrólise. Seguindo aqui, essa daqui é a semi-reação que está envolvida aqui com o nosso metal, por isso que eu quero o cobre puro, então vou ter que utilizar essa daqui. Perceba que eu nem precisei ver o que aconteceu no ânodo e nem nada. O foco dele aqui está somente nesse nosso metal. Para podermos descobrir a massa, a gente vai relacionar, então, elétron e cobre. O elétron, a gente vai pegar a carga. Então, lembrando que estequiometria, montei balanceada, primeira linha, leitura molar. Então, a proporção aqui é 2 mol de elétron para obter 1 mol de cobre metálico. Segunda linha dentro da estequiometria, a gente faz a adequação. Então, mol de elétron eu preciso transformar em coulomb. Então, assim como a gente viu lá que eu posso transformar mol em massa, mol em volume, mol em átomo, molécula, esse volume pode ser CNTP ou não. Agora a gente tem mais um raciocínio, que é mol para carga. Eu utilizo o 96.500. Então, eu sei que se em 1 mol eu vou ter esse 96.500, aqui é o dobro, né? 2 vezes 96.500. No caso do cobre, ele quer massa, mas aqui está mol. Mol para massa, a gente utiliza a massa molar, que ele nos deu aqui. Então, 1 mol de cobre é 63,5. Lembrando, se ele perguntasse não cobre metálico, mas do íon cobre, cuidado, a massa do íon cobre e a massa molar do cobre metálico é a mesma, tá? Tirar esses elétrons aqui não altera a massa, porque o elétron tem uma massa tão pequena que acaba sendo desprezível, ok? Então, mais uma pegadinha possível aí. Bom, agora o que eu faço? Eu tenho essa carga, 108 mil coulombs, e x de massa. Perceba, coulomb embaixo de coulomb, grama, a resposta sai em grama. Então, a terceira linha, dados do exercício. Exatamente aquele passo a passo que a gente viu em estequiometria. Resolvendo essa conta aqui, né, fazendo essa regra de 3, chegamos em 35,5. Lembrando que eu ignoro essa primeira linha aqui, só uso essas duas últimas na regra de 3. Ou seja, para eu poder obter essa massa de cobre, né, 35,5 gramas, eu preciso fazer eletrólise, né, com essa corrente durante 3 horas. Tá aqui então o que ele queria que a gente descobrisse. Beleza? Bom, esse foi um perfil de exercício aí que pode aparecer com cálculos de eletrólise. Dá para a gente utilizar esse mesmo raciocínio em várias outras coisas. Então, falou aí de Coulomb dentro de eletrólise, você vai precisar relacionar com estequiometria naquele passo a passo que a gente viu. Beleza? A gente ainda tem mais um tópico para fechar ainda dentro de eletrólise e continuamos daqui a pouco nesse último vídeo. Tchau, tchau.